em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 358. Eu sou Rafael Arinelli e ele corria de All-Star. Cara, é uma vitória inacreditável. Fiquei surpreso com isso. Eu sou a Ana e eu odeio clichês adolescentes bregas. Melhor frase. Eu sou o Daniel Cury e existem lugares incríveis dentro de cada um de nós. É, e na sua cidadezinha. E na minha cidadezinha. Porque a beleza está nos olhos de quem vê. Eu acabei de falar que eu odeio clichês bregas e você tava tipo, existem lugares incríveis no coração de cada ser humano. É um clichê brega. É verdade. Já ficou um climão aqui, ó. Já ficou um climão. Muito bem, meus amigos, estamos hoje reunidos nesse podcast Cinemação para falar sobre um filme que está na Netflix, um filme que vem chamando sua atenção, né? Vem chamando a atenção do público que está na Netflix ali, por toda a sua emotividade, né? Por todo o seu caráter ali de aproveitar mais a vida e tudo mais. Esse filme adolescente, que é o filme Por Lugares Incríveis. Filme que estreou aí recentemente, né? No fim de fevereiro, e a gente vai bater um papo sobre esse filme aqui hoje. Então lembre-se, né? Você que acompanha o Cinemação sabe que vamos dar spoiler. Vamos falar tudo sobre o filme. Vamos falar nome de personagem, o que acontece com o personagem, como que ele chegou ali e tal. Então a gente vai debater tudo sobre o filme. E para ajudar a gente, hoje aqui temos a Ana. Primeira vez que está aqui no podcast do Cinemação. E é uma novidade aqui, porque a gente nunca gravou assim à distância, né, Ana? A gente tinha essa proximidade de gravar junto e tal no Cinepod, né? Então, agora a nossa relação está sendo mediada aqui pela internet, não é mesmo? Vamos ver como funciona. Ou se a gente vai se transformar no filme Her. Pois é, a Ana tava na mesa comigo lá no Cinepod. E Ana, diz aí pra galera que tá ouvindo o Cinemação, que não conhece você, não sabe de onde você veio, conta um pouco aí, né, como que você chegou aqui, quem é você, o que você faz nessa internet. Me disseram pra ser breve nesse momento, então eu vou começar com... Eu nasci em São Paulo em 1992. Mas eu sou a Ana, eu sou formada em cinema e eu tenho 2 podcasts, o Quarta Parede e o Que Crime Foi Esse? É isso aí. Uhul! Cara, que demais. Podcaster aqui com a gente, então formado em cinema, é tudo que a gente queria. Sim, sim. Não, e assim, eu já fui atrás de pessoas capacitadas pra falar sobre esse filme importantíssimo. Não, brincadeira. Mas é porque esse filme, de uns filmes assim que são bastante populares, e aí quando eu vi que tava todo mundo comentando no Twitter desse filme, eu falei assim, vamos falar desse filme e é isso. Porque eu sou o pauteiro do podcast. É isso aí, isso aí. Vamos então bater esse papo sobre o filme Por Lugares Incríveis, logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Mais um podcast aqui para discutir filme, dessa vez filme da Netflix. Então você que tá aí ouvindo esse podcast, é fácil, né? Porque daí você pode acessar sua Netflix, ver o filme, depois vir aqui e deixar seu comentário falando aí o que você achou do que a gente falou, né? E também mandar seu comentário, né? O que você achou também do filme. No caso aqui estamos falando Por Lugares Incríveis, esse filme teen, esse filme adolescente, né? Esse filme aí que tá aquecendo o coração dos jovens aí que tem a Netflix. E você que quer mandar seu comentário, você pode mandar pro e-mail contato@cinemação.com.
É através desse e-mail que você vai ter um contato direto comigo e com o Dani aqui. Mandando esse e-mail, vai chegar aqui na minha caixa do Dani, a gente vai ler, já vai separar aqui para ler no próximo podcast. Além disso, o Cinemação está no Facebook, no Twitter, no Instagram, no SoundCloud, no Spotify, no YouTube, no Google Podcasts, está em tudo, em absolutamente tudo. Você pode procurar sempre por Cinemação e você vai encontrar a gente lá. Aí aproveita, se você estiver no iTunes, vai lá, classifica a gente, dá aquela estrelinha, né, ajuda a gente. Se tiver no Spotify, dá um seguir, segue lá o podcast do Cinemação, porque daí você vai saber quando tiver episódio novo. Além disso, isso ajuda a gente com os algoritmos. Hoje aqui a gente vai falar de um filme da Netflix que tem a ver com o algoritmo, então saiba que você também pode ajudar o Cinemação se você consumir o nosso conteúdo e se você classificar a gente, porque daí esses algoritmos aí de Spotify, SoundCloud, Google Podcast e tudo mais, eles vão vendo a gente lá, vão falando, opa, esse podcast aqui é relevante, hein? E aí vai mandando a gente para outras pessoas. Então faz isso, ajuda a gente aí e siga, classifique o podcast do Cinemação, que isso ajuda demais a gente aqui. E se você quiser ajudar a gente ainda mais, você pode contribuir mensalmente com a gente como patrão ou patroa, ou padrinho, madrinha, do nome que você quiser, né? Só você entrar lá no cinemação.com/contribua, aí tem umas plataformas, né? Padrim, Patreon, etc. Você clica, contribui com um valor por mês que você acha que a gente merece ou que cabe no seu bolso, e aí você vai receber brinde todo ano, você vai participar do nosso grupo no Cinemação, que é o Cinemação Premier, né? O grupo no WhatsApp e no Facebook, e dependendo do valor você pode até divulgar produtos e serviços. Então entra lá no cinemação.com/contribua e seja uma madrinha ou um padrinho do Cinemação. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos aqui o comentário do Davi Vilela, que é autor aqui do Cinemação, acompanha nosso podcast também, tá sempre ligado no que a gente tá falando aqui, e ele mandou um comentário lá no podcast Cinemação 353, quando a gente falou de Oscar 2020, e ele falou o seguinte: a audiência esse ano diminuiu por um simples motivo, não tivemos Lady Gaga. Se a Beyoncé tivesse sido indicada para cantar Spirit, a audiência teria sido maior. Olha aí, é um bom motivo esse realmente, porque no Oscar passado, Oscar 2019, realmente, né, a gente teve ali Lady Gaga fazendo dueto ali com Bradley Cooper, né, pra falar do filme lá que eles fizeram juntos, e dessa vez a gente não teve nenhum grande nome. Na verdade a gente teve, né, Dani? O Eminem. Teve o Eminem, do nada, de surpresa. É isso que dá audiência, chegar o Eminem de surpresa. Tem aqui um comentário do Lucas Albuquerque, que também é nosso autor, e que comentou num artigo que eu escrevi chamado O Oscar e as Coisas de Sempre e Alguns Pingos nos Is, que foi na verdade um artigo que eu escrevi antes do Oscar, né? E ele comentou uma coisa bem interessante, ele falou assim, ó: independente de eu concordar com tudo ou não, belo texto, vontade de comentar cada frase. Alguns adendos, o American Factory também está na Netflix, então pode ser que ele tenha tanta ou mais visibilidade que o Democracia em Vertigem. Se o brasileiro fosse o único na plataforma, talvez o seu ponto ganharia mais força. E sim, o Lucas Albuquerque estava certo ao dizer isso, porque eu esqueci desse detalhe no artigo e o American Factory ganhou. E ele continua assim, ó: e justamente a categoria de filme estrangeiro é uma das que tem mais qualidade, pois para votar nela, nessa segunda fase, havia um controle maior que obrigava, de certa forma, né, entre aspas, os votantes a verem tudo, o que ocorre com os curtas. Controle esse que mudou esse ano. Claro que entra na questão da subjetividade e da campanha, mas pelo menos os filmes eram mais vistos e nas categorias mais amplas. O teu tópico, o Oscar não devia ser tão importante assim, eu concordo 100%. É possível criticar, aproveitar a festa e até boicotar, se você, né, quiser, assim. Porque é um argumento que eu uso de que a pessoa tem todo o direito de fazer isso e tudo mais. Enfim, comentário super legal do Lucas. Are you looking at Violet Markey? Yep. Her sister died, right? For your class project, you must report on 2 or more wonders of Indiana. Can't we choose our partners? For my geography class, this teacher wants us to do this project with a partner. I just don't want to do it. Well, maybe it's time to get back out there. What do you want from me? I think it would be good for you to get out. Maybe I don't want to get out. You might end up loving it.
No, I won't. 2 wanders. That's all. Chegava à Netflix no dia 28 de fevereiro de 2020 o filme Por Lugares Incríveis, filme dirigido pelo Brett Harley e que trouxe aí, né, estrelado pela Elle Fanning e pelo Justin Smith. E é um filme baseado aí num livro, né, um livro adolescente também e tal, que tem essa premissa, né, de contar a história de 2 jovens que acabam se conhecendo através ali de um problema familiar que acontece com a menina, e aí eles começam a viver através um do outro ali, eles vão se complementando, entendendo melhor a vida e tal. Como a gente vai falar mais sobre o filme ao longo, não vou nem dar tantos spoilers, mas ele fala muito assim sobre essa relação, né, de luto, de sobrevivência, de existência e tal. E aí a gente tem esses 2 personagens, né, a Violet e o Finch, que são 2 personagens que são antagônicos ali, mas ao mesmo tempo complementares. Isso é muito interessante porque daí a gente vai vendo como eles vão se construindo ao longo do filme, consequentemente ao longo do livro. O livro, que teve sua publicação aí em janeiro de 2015, escrito pela Jennifer Niven, e agora a gente tem essa adaptação relativamente rápida, né? Porque um livro sair em 2015 já ter adaptação para cinema é até impressionante, não é comum isso acontecer. E é uma coisa que a Netflix acho que vem fazendo bastante, né? Pra fisgar esse público, né? Público mais teen e tudo mais. E aí os livros sempre são uma boa forma de você medir, né? Se vendeu bem, se é um livro famoso, é porque vai ter bastante gente interessada em saber da história e tudo mais. Exato. E aí, Dani, diz pra gente então. Temos aí então Elle Fanning no elenco, temos Justin Smith, temos o Brett Harley, né, fazendo a direção, mas quem mais compõe a ficha técnica de Por Lugares Incríveis? Então, esse filme tem o roteiro da Liz Hannah, que fez o roteiro de um filme chamado Casal Improvável, e que como produtora, ela foi produtora de filmes como da série Mindhunter, né, e do filme The Post, do Spielberg, né. A montagem desse filme é do Suzy Elminger, que fez a montagem de um filme super importante, que é o Shortcuts, né, do Robert Altman, e de outros filmes e tal, entre eles um chamado Para Maiores, que é um filme, uma comédia que fez um certo sucesso quando foi lançada já há algum tempo. A trilha sonora desse filme é do Keegan DeWitt, que fez a trilha de um filme chamado Coração Batendo Alto, que é do mesmo diretor, né? Ou seja, a gente tem aí o pessoal se mantendo aí com a galerinha deles, né? Assim. E a fotografia é do Rob Givens, que fez a fotografia do filme Reaprendendo a Amar, de um outro filme, enfim, do mesmo estilo, talvez, que também é do mesmo diretor. Então, do mesmo diretor do filme. Então, é isso, né? O diretor chamou lá galera com quem ele trabalhou antes para fazer essas coisas. No elenco, além da Elle Fanning, que a gente conhece lá do Malévola, do Super 8, quando ela era mais novinha, do Mary Shelley, né, que ela fez a Mary Shelley, e do Justin Smith, que a gente tudo conhece do filme do Detetive Pikachu, do Cidades de Papel e tal. A gente tem também a Alexandra Shipp, que é conhecida por ser a Tempestade, né, no filme X-Men Apocalipse e Fênix Negra. O Lamar Johnson, que é um cara que estava no filme O Ódio que Você Semeia, que é pro mesmo público, mais ou menos, né? A Sofia Hasmick, o Keegan-Michael Key, que era dupla do Jordan Peele, né? Lá no Key and Peele, a Kelly O'Hara e o Luke Wilson, né? Que também é um rosto conhecido que aparece lá como o pai da Violet, né? Esses são os nomes principais aí que dá pra gente citar. É isso aí. A gente tem o Justin Smith, né? Que é o cara que tava lá em Pikachu e tal, e ele vem tendo essa crescente, né, no mercado hollywoodiano, assim, é uma figura simpática e tal, e que tem essa veia ali ele tem um ar cômico também, né, com ele, e é interessante porque ele acaba trazendo um pouco disso aqui, mas nesse filme especificamente, ele acaba se debruçando um pouco também nesse lado mais sombrio e até suicida ali, né, do personagem e tal, que acaba, né, flertando toda hora com essa questão mais densa, e é um ator interessante pra gente se observar, né? Eu acho que ele é carismático, né? Acho que ele tem ido pra esses papéis porque ele tem um carisma assim, bacana, né? Uma figura, como fala assim, fácil de você se afeiçoar, né? Assim. A Elle Fanning também. Aliás, pra mim, eu acho que o rosto da Elle Fanning
foi descoberto pelo algoritmo da Netflix. Porque todos os filmes com a Elle Fanning aparece ela na fotinho lá da Netflix, assim, escancaradão. É difícil não amar a Elle Fanning, né? Então, também ela é super carismática, né? Super bonitinha, ela tem um rosto super novinho, né? Então, assim, é isso, né? Uma figura simpática também, assim. Mas você sabe que a capa da Netflix, ela se adapta a você também ali, né? Então, você deve estar olhando muito a Elle Fanning também. Pode ser. Pode, de repente. Ai. Vamos lá, vamos entrar então nesse filme. Ana, você até começou o podcast, né, com uma frase aí falando sobre clichê e tal, e realmente, Por Lugares Incríveis, é um filme que ele não procura reinventar nada desse gênero, né, muito pelo contrário, ele acaba trazendo muito do que a gente já viu em vários filmes do gênero e tal. Talvez o grande pulo do gato ali e tal, da história em si, seja justamente esse tempero mais denso que é dado, que é essa questão, né, de pensamentos suicidas, depressão e tal, que vai passando ali por vários personagens. Então, por mais que você tenha questões muito clichês, né, aquelas cenas muito felizes e tudo mais que o filme traz pra gente, ao mesmo tempo ele começa a trazer alguma coisa dessa densidade, mas é um filme que realmente, né, acaba não trazendo muita coisa nova em questões cinematográficas pra gente, né? Então, o meu problema não é nem esse, assim, porque eu acho que existem clichês que podem ser interessantes, quer dizer, o primeiro Pra Todos os Garotos que eu amei, sei lá, nunca amei, já amei, ele é um clichêzão também, mas ele é um clichê que, enfim, é bom, entendeu? Eu saio dele feliz e bacana. Enquanto que esse, ele traz um clichê que eu acho que é muito comum, e a gente tava até falando do Justin Smith participar de filmes de adaptação do John Green, etc. E eu acho que se a gente for nessa veia pra, tipo, Quem é Você, Alaska? É uma certa banalização de doenças mentais e uma romantização de doenças mentais, que eu acho que acontece muito em obras para adolescentes, YA, assim, onde, tipo, de repente você ser um pouco, entre mil aspas, danificado, você ser um pouco, tipo, eu sou broken, sabe? Na verdade, faz você ser legal. Você só é uma pessoa interessante se você tiver, tipo, uma coisa terrível, uma sombra na sua alma, sabe? E eu acho que esse filme que aproveita muito desse clichêzinho, assim, que particularmente me incomoda, assim, e eu acho que se ele fosse clichê em todas as coisas de, tipo, uma obra adolescente, etc, mas tratasse a questão da doença mental menos como, tipo, o que você não quer ser? Eu não quero ser ordinária. Se fosse menos disso e mais de, tipo, como é de fato uma doença mental e como isso não te torna mais interessante, e sim, enfim, uma coisa difícil de se viver e de se lidar e etc. Eu acharia melhor, mas enfim, né? Eu acho que o filme ele tem um problema que é o seguinte, né? A gente até já teve uma discussão parecida quando a gente chegou a falar aqui sobre 13 Reasons Why, né? Mas a gente nem falou exatamente sobre a série, mas a gente trouxe psicólogos aqui para falar justamente sobre essa questão do jovem, da pressão que o jovem se coloca, desses pensamentos suicidas e tudo mais e tal. Mas uma das coisas aqui que realmente eu concordo com você é que o personagem que acaba tendo essa questão mais densa, mais sombria e tal, que é o Finch, ele acaba, o filme ele acaba não trazendo tantas camadas desse personagem, né? Porque você tem de um lado a Elle Fanning, né, a Violet, que está chateada porque a irmã morreu e tal, num acidente de carro e tudo mais, e aí surge esse personagem, o Finch, que é esse posto alegre, feliz ali, que quer fazer ela experimentar coisas da vida que ela nunca experimentou e tirar ela desse fosso que ela se meteu ali por conta dessa depressão e tal, né, desse luto que ela tá vivendo e tudo mais. Até aí, é aquela coisa, a gente tá vendo um filme que traz muito desse clichê adolescente. Essa história a gente já viu sendo escrita e tal milhares de vezes, né? Esse elemento feliz e tal, alegre e tal, que faz
que acaba surgindo como alguém para levantar a personagem. Agora, quando ele começa a trazer aqueles elementos do tipo, ele coloca o Finch olhando meio pro vazio, o Finch tem uma, sabe, ele vai dando algumas pistas aqui, outras ali, que ele tem um quadro depressivo e tudo mais. Obviamente você já vê, né, que ele tá passando ali pela orientação da escola, tá com o psicólogo da escola e tal, mas pra mim ainda falta um pouco mais de profundidade nele, e esse eu acho que é um dos problemas do filme, que a sensação que eu tenho é que ele não se decide em qual história ele quer mergulhar, sabe? Se ele quer mergulhar na história da Violet, se ele quer mergulhar na história do Finch, ou se ele quer mergulhar no relacionamento dos dois. Pra mim fica uma... Sabe, então, quando parece que não tem um objetivo claro, assim? Eu lembro que quando eu tava vendo, eu até gostei disso, assim. Eu acho que talvez... Eu tava achando que, durante um bom tempo, eu achei que talvez fosse justamente interessante não dar detalhes sobre o Finch. Não dar detalhes sobre o porquê, o que ele realmente sente. Até ele fala em alguns momentos, 1 ou 2 pelo menos, que ele não tem rótulos, né? Essa coisa de, sem rótulos. Porque eu não sou depressivo, nem isso, nem aquilo. Ele não fala isso, mas assim, dá a entender. E eu achei interessante, porque no fundo tem muita gente, principalmente quando se trata de questões na adolescência, né, quando você pensa em pessoal na escola, gente que tem algumas questões do âmbito da mente e tudo mais, você não sabe exatamente o que elas têm, nem todo mundo tem um diagnóstico, uma coisa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e não tem como você saber. Então, por exemplo, a menina que estava passando por um momento difícil, a Violet, ela não teve tempo ou como descobrir se realmente ele estava passando por algo, né? Então é meio que isso. Só que ao mesmo tempo o filme se demora um pouco no personagem. Então talvez fosse interessante para ele mostrar isso, mostrar que não tem como saber e que a gente nunca sabe, se ele deixasse ele um pouco mais misterioso, não mostrasse tanto a vida dele e ficasse nela. Então a gente estivesse vivendo o drama da Violet. E aí você fala, putz, mas o que esse Finch quer? Por que ele tá atrás dela? Que ele, né? E aí você chega no final, você falaria, poxa, não tem como a gente saber se a gente não conhecer, né? E de repente explorar essa questão do que ela não conseguiu descobrir muito sobre ele, né? Ela se mostrou pra ele, a gente sabe sobre ela, ele descobriu coisas dela, ele quis ajudá-la de alguma maneira, mas ela não conseguiu ajudá-lo, né? Só que o filme ele fica nesse vai e vem dos dois personagens, então obviamente influenciado imagino, né, pelo livro, porque esses livros geralmente, não sei se ele é assim, mas é bem típico que esses livros sejam tipo um capítulo sobre sobre ela, um capítulo sobre ele, outro capítulo sobre ela, e vai alternando, né? Então às vezes influenciado por isso, ou pelo livro ser mais, geralmente se permitir mais onisciente, né, um narrador mais onisciente, o filme quer fazer a mesma coisa, e aí a gente acaba se perdendo um pouco nisso, porque parece realmente que ele não sabe quem que ele quer mostrar mais, ou que história ele quer contar. Até aquele momento que a gente tem ali, né, tá falando dela, ela começa a se abrir, contando a história da irmã e tal, aí ele tem aqueles lances que ele desaparece e tudo mais, até aí, e ela questionando ele, pra onde você foi, o que você faz, como você se sente, não sei o que e tal. Até aí eu acho que ele vai caminhando bem, assim. Só que o meu problema é realmente esse. A partir do momento que daí ele começa a mostrar pra onde o Finch tá indo. O Finch foi pro grupo de recuperação. O Finch foi ali, o Finch foi aqui, o Finch foi conversar com a irmã e tal. Sabe, daí eu acho que isso acaba, justamente isso, ele perde o foco, assim, você quer me mostrar a história deles dois, você quer me mostrar a história dela, você quer me mostrar a história dela com pitadas do que ele é e tal, sabe, então eu acho meio confuso isso, assim. Ele deixa de ser um filme a partir da perspectiva dela, né, porque eu acho que tem algo a ser dito sobre, tipo, exatamente isso, de uma pessoa que tem uma doença mental e você não sabe exatamente o estado em que a pessoa tá, e é difícil você julgar quando, especialmente, a pessoa projeta uma imagem de tipo, não, eu tô feliz, eu tô de boa, vamos sair, vamos se divertir, e internamente ela tem toda uma outra vida que ela não compartilha com você. Eu acho isso interessante, é o que, por exemplo, eles fazem no Quem é Você, Alaska, né? Tanto na série quanto no livro. O problema é justamente quando eles começam a mudar esse ponto de vista e a gente começa a acompanhar ele. E um dos meus problemas também é o fato de a personalidade dele, mais até do que
é a da Violet, é inteira construída através de, tipo, qual é a problemática dele, entendeu? Qual é, tipo, quais são, sei lá, os problemas mentais dele, etc, etc. E se eu tirar tudo isso, eu não sei quem ele é, sabe? Exato. E aí, assim, pessoa nenhuma é só a sua doença mental, sabe? What are you doing? Violet Markey? Oh my God. Please go. Well, I don't think that's Just go! What are you doing? I asked you first. This is harder than I thought. Entende-se que ele teve um problema com o pai, entende-se que a família dele é desmontada, que ele tem esse carinho pela irmã e tudo mais, mas é isso que você falou, tipo, se a gente focar só nele, a gente tem um negócio muito raso, assim. E aí, me vem até um pouco, assim, porque uma das justificativas poderia até ser essa questão, porque em alguns momentos assistindo o filme me veio à mente a questão quando a gente lembra do Robin Williams, por exemplo, né, que era um cara, um comediante, passava sempre essa impressão de ser um cara, sabe, que tava alegre com a vida, sabe, rindo, brincando o tempo todo e tal, e de repente a gente fica abalado, chocado e tal com uma notícia de que ele se suicidou. E aí, depois quando você vai conversar com outras pessoas, muitas pessoas falam que ele tinha essa questão, esse lado escuro, esse lado sombrio, esse lado depressivo dele, que ele abafava, e ele ficava sempre com algum tipo de, né, sozinho ali e tal, pra ele era mais difícil de lidar com aquilo. Então me veio um pouco dessa sensação, porque poderia falar, não, o personagem aqui do Finch, ele tem essa característica, é um cara que ele tem uma vontade de viver, uma vontade de aproveitar a vida e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele tem um lado dele que fica puxando ele para essa coisa sombria da morte e tal. O que me incomoda muitas vezes é como isso é construído ao longo do filme, que daí vem de encontro com isso que a Ana estava falando, que é quase que uma glamorização dessa coisa de vamos viver e aproveitar a vida e tal, e a hora que cansar, a hora que você tiver um grande problema, acabou, entendeu? Não tem uma grande justificativa ali e tal. Então esse é um dos pontos. E aí, até quando eu estava fazendo uma pesquisa aqui pro filme, me chamou a atenção o fato dele toda hora citar e dele ter vários posts lá e tal, falando, né, post-its lá, falando sobre a Virginia Woolf, né, que foi uma autora e tal. E a Virginia Woolf, ela tem por característica ter sido uma escritora, uma poetisa e tal, que ela desafiou grande parte do mercado de escritores e tudo mais, porque ela era uma mulher no meio ali de vários homens e ela chamava muito atenção pelos seus textos e tal. Então ela meio que foi trazendo essa figura da mulher e tal. Isso lá pelos anos 1910 e tudo mais. E o que é interessante é que a Virginia, ela falava muito sobre essa questão existencial, filosofava muito sobre isso, mas uma das coisas que me chamou a atenção é que em 1941, quando a gente tem o estopim da Segunda Guerra Mundial, Londres passa por um momento caótico, né? Tá acontecendo várias destruições e não sei o que e tal. E a Virginia era uma escritora que tinha problemas mentais, ela tinha problemas ali depressivos e tal, ela tinha várias questões que ela se tratava e tal. E aí, no dia 28 de março de 41, ela coloca um casaco, enche os bolsos de pedra e ela vai até o rio Ouse, que era perto da casa dela, e ela se afoga, que é o que acontece exatamente aqui com o Finch, né? E o engraçado dessa história, engraçado no sentido de irônico, né? É que o corpo dela não é encontrado no primeiro momento, é encontrado depois de 3 semanas, lá pelo dia 18 de abril de 41, por um grupo de crianças que estavam passando ali perto do rio e tal. E quando ela vai se suicidar, ela deixa um bilhete pro marido dela, o Leonard Woolf,
E eu não vou ler o bilhete inteiro aqui para vocês, mas tem um trecho, logo no começo, ela diz o seguinte: tenho certeza de que enlouquecerei de novo. Sinto que não podemos passar por outro daqueles tempos terríveis. E dessa vez não vou me recuperar. Começo a escutar vozes e não consigo me concentrar. Por isso estou fazendo o que me parece ser a melhor coisa a fazer. Então veja como o trajeto, né, da Virginia Woolf, que é essa mulher que busca essa coisa vívida, que faz essas reflexões, que fala do seu lado existencial e não sei o quê, ele meio que vem caminhando junto com a história do próprio Finch, que tem nessa autora essa inspiração, e ele acaba se suicidando da mesma maneira como ela se suicidou. Então isso eu achei muito interessante, assim, como você tem mais essa camada, né? Mas é uma camada que, assim, acho que só se você, de fato, prestar muita atenção. Se você assim, for pesquisar a história dela. Exatamente, não mostra o nível de interesse dele por ela como sendo, tipo, uma coisa que o define e etc. É uma coisa um pouco mais passageira, né? E eu acho que tem algo a ser dito, assim, é óbvio que isso tem menos a ver com o filme, mais a ver com a vida como um todo, mas tem algo a ser dito pelo fato de que a Virginia Woolf, quando ela morreu, ela já tinha quantos anos? 50 e tantos? 60? Alguma coisa, por aí, né? Então, assim, ela de fato passou a vida dela inteira lutando com essas questões. Eu li um livro que são, tipo, trechos do diário dela, né? E é uma questão constante, assim, desde muito cedo na vida dela. Versus um adolescente, entendeu? Um menino de 16 anos que, assim, suicídio é uma solução permanente para um problema que é possivelmente temporário, sabe? E eu acho que, assim, tudo isso faria muito mais sentido se, de fato, a gente visse um pouco o quanto essa não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que ele se sente naquele lugar, entendeu? Isso fica subentendido porque, ele já desapareceu antes, ele sempre some, não sei o quê, mas a gente não vê isso, sabe? E é aquela história de, tipo, show, don't tell, sabe? Eu preciso ver, eu preciso acompanhar o personagem passando por isso, porque se você só me fala, se você me diz, no passado ele sempre fez isso, eu não consigo sentir o peso dessa emoção, sabe? Então, pra mim, fica um pouco de, tipo, beleza, ele tem traumas, cara, barra pesadíssima. A Violet também tem traumas, mas o filme inteiro é sobre, tipo, como ela consegue aos poucos ir superando o trauma dela e como, no final das contas, o Finch não consegue superar o dele. E a gente não entende, tipo, o filme não se importa em mostrar por quê. Por que ele não consegue superar o dele? O que é diferente, sabe? Qual o nível de sentimento dele por trás disso? Eu acho que é por isso que fica, tipo, tão raso. E é por isso que eu sinto que, no final das contas, a doença mental e o suicídio, etc., acabam saindo como, tipo, não sei nem se é glamorização, mas num nível mais assim, sabe? Um nível um pouco mais leviano, justamente por isso, porque você não consegue entender a profundidade do sentimento do personagem, né? Exatamente. E eu acho que tem elementos que daria pra explorar, né, mais, assim, quando eu tava vendo o filme eu fiquei pensando, nossa, me parece, e aí eu imaginei que em algum momento isso pudesse ser explorado, que ele tem alguma bipolaridade, né, assim não sou especialista, né, mas eu acho que poderia ser algo nesse sentido, né? Bipolaridade no sentido de que de vez em quando ele fica meio né, a depressão. E geralmente bipolaridade, não sei se geralmente é acompanhada, mas muita gente tem pessoas que têm bipolaridade e depressão, né? Então poderia ser um conjunto dessas duas coisas. Querendo ou não, essa coisa dele sumir de vez em quando pode ser uma questão relacionada à bipolaridade. O fato de ele ser agressivo, né? Que ele do nada dá uma estourada. Tem relação com isso, embora, repito, não sou especialista, não posso dizer tudo que faz ou não faz quem tem bipolaridade. Mas assim, poderia explorar isso. E uma coisa que é interessante também é que a Violet tem os pais presentes em casa, ela tá com eles, ela conversa com a mãe dela e tudo mais. E ele, claramente, não tem os pais presentes, e tem uma irmã que tenta suprir de alguma maneira, mas obviamente tem que trabalhar e tem outras coisas para fazer e não é a mesma coisa. Então, assim, tem campo para explorar, né? Assim, explorar a presença de pais e a ausência dos pais num adolescente é super importante, super interessante e daria
daria pano pra manga, né? Eu gosto muito dos momentos em que ele tá com a Alexandra Shipp, né, que faz a irmã dele, porque justamente eles têm uma sinergia legal. Tem um momento que ele conversa no bar e tal, e ele pergunta do pai. Então é outro elemento que poderia ser mais, né, assim, que é interessante também, se poderia ser mais explorado, do sentido de, isso tem muito, né, assim, a pessoa não conhece direito, ou não entende o porquê que o pai não tá lá com eles e tem uma outra família e tudo mais. Se ele conseguisse processar isso de uma forma melhor, ele talvez superaria alguma das questões dele. E aí, quando a irmã dele fica irritada e fala, dane-se, ele foi embora, né, tipo, sei lá, não quero saber, e fala alguma coisa nesse sentido, ele meio que se acua. Por quê? Porque ele compreendeu um pouco melhor algo relacionado ao passado dele e relacionado ao pai dele, exigiria que a irmã dele enfrentasse algo que ela provavelmente ou não quer enfrentar, ou não gosta de enfrentar, e que são relações diferentes, né? Ela se relaciona de uma maneira muito diferente com esse passado do pai. Mas isso, assim, eu tô cavocando, né? Obviamente que isso é muito, muito passado, assim, mas o que eu tô querendo mostrar é o quanto teria como explorar, teria elementos pra se explorar, sabe? Acho que tem vários filmes assim, teve um que eu vi um tempo atrás, não vou nem lembrar qual que é, mas é com o rapaz do Para Todos os Garotos que Já Amei lá, aquele rapaz que faz sucesso também, que virou um astro teen, assim. Que era um filme também... No Sentinel. Isso, esse cara aí. Tem um dele lá que eu vi que era, obviamente, super, super raso e tal, mas que tinha alguns elementos que, se você cavocasse, se o roteiro quisesse embarcar neles, você teria um drama bacana, alguma coisa interessante pra explorar. Então eu acho minimamente interessante isso, como você, num filme desse que você fala assim, é só um filme teen, não sei o quê, se você, sei lá, se esse roteiro passar por uma revisão de alguém fodão e a pessoa quiser transformar já nesses filmes indies dramáticos, você consegue, né, porque você tem tá em cima, sabe, é só você colocar a mão e empurrar, sabe, pra achar mais profundidade nessas questões, né? Sim, e eu acho que a gente tem exemplos disso acontecendo em outros filmes, quer dizer, por exemplo, Spectacular Now, que também é um filme que é com a Shailene Woodley. Sim. Lá e tal, faz um tempo já. Ele tem também esses traços, sabe, sobre, tipo, adolescentes e problemas, menina que não sabe exatamente entender quais os problemas do cara com quem ela tá se relacionando. E eu acho que justamente porque ele é um filme indie, ele tem menos medo de mostrar certas coisas, de ter certas conversas, entendeu? Porque eu acho que esse filme fica um pouco perdido, e eu não posso dizer sobre o processo, mas eu já ouvi alguns diretores e roteiristas falando o quanto a Netflix influencia no processo, falando de tipo, porque o algoritmo, porque os views, porque tipo, a Netflix nunca fala assim, você não pode fazer, mas ela sempre fala, olha, mas se você quiser, o algoritmo diz que. Então o filme fica um pouco de fato perdido entre, tipo, eu sou um romance ou eu tô, tipo, querendo explorar a história dessas duas pessoas, sabe? E eu acho que tem espaço no filme, a questão é essa, eles têm 1001 cenas onde estão os dois sozinhos visitando lugares, onde a gente poderia, tipo, explorar um pouco mais dele, sabe? Do passado dele. Ou então, quando ela começa a se relacionar com os amigos dele, e os amigos falam, olha, é difícil ser amigo dele. A gente poderia, tipo, ver um pouco mais disso, explorar um pouco mais disso, quanto, por exemplo, outras pessoas ao redor dele também são machucadas por essa situação, e é uma coisa que não acontece isolada também, só entre os dois. A irmã também poderia ser muito mais usada, ou seja, existe de fato espaço e tempo disponível no filme, e eu acho que eles não fazem isso porque minha teoria da conspiração, porque é Netflix, eles estão tipo, mas a Netflix tá indo tão bem com rom-coms adolescentes, né? Uhum. Vamos então puxar um pouco pra esse lado. Exatamente. Eu tenho esse mesmo sentimento, porque assim, pra mim é um filme que ele tem pontos ali, né, que emocionam e tal, você consegue ver muita coisa interessante, tem esses traços profundos ali que poderiam realmente trazer um pouco mais dos personagens pra gente, mas ele fica, assim, naquela coisa bem rasa, assim.
isso é outra coisa que me incomoda, assim, também. É como o filme, ele não tem nada de novo, assim. Você, desde o começo, começa a assistir ele, como você já tem de cara uma personagem que tá desmontada, desconstruída por conta da morte da irmã, e você já é logo apresentado pra um cara que é engraçado, não sei o que e tal. Na metade do filme, você tem aquela questão ali, assim, o romance começa a acontecer. Então você já sabe que vai acontecer alguma coisa, já vai ter alguma coisa, você sabe que em algum momento ali ele vai precisar dela, sabe? Aquela coisa ali vai se inverter, que é o padrão, que é o clichê, é o que a gente sempre espera desses filmes. Então ele acaba só trazendo mais do mesmo, assim. É óbvio que tem essas questões que sabe, que são bonitas ali no sentido de, vamos viver melhor a vida e tal, né? E você tentar transformar um momento ruim num momento bom e tal. Então tem umas mensagens assim que são mensagens diretas. Mas o filme exigir de você que você se debruce nele, vá pesquisar a autora que o cara tava lendo, não sei o que e tal, é um pouco demais, entendeu? Então se você for ficar ali só na superficialidade do filme, um filme adolescente e tal, que vai caminhar pelos mesmos campos que a gente já viu e que a gente acaba não vendo nada muito novo ali, entendeu? Então, pra mim, esse é um dos grandes problemas, assim, foi a falta de surpresa, apesar de eu achar que é um filme que emociona, né? What do you want from me? I was just thinking that we should be partners for the Wandering Project. I think it would be good for you to get out. Maybe I don't want to get out. Maybe I'm sick of people. Yeah, people are stupid. But the tiniest few might actually mean well. Why do you want to do this with me anyway? Because there are places that need to be seen. Maybe even the smallest of places can mean something. At the very least, maybe they can mean something to us. Not in us. Maybe they can mean something to you and me. Jesus. They call me antisocial. 2 wanders. That's all. Eu fico às vezes vendo esse tipo de filme, né? E aí, claro que tem de todos os tipos, os mais profundos, menos. E justamente tentando encontrar esses momentos, porque eu acho que tem muito filme também que parece raso, mas você tem elementos interessantes, você tem coisas profundas, então eu fico muito tentando buscar isso, sabe assim, o que eles escrevem na parede lá, naquela cena que eles vão escrever na parede, o que eles querem, você fala, o que tem a ver com esses personagens, sabe, porque ele fala muito do Star Awake, né, que seria desperto e tudo mais. Eu acho que essa falta de explorar isso, às vezes não precisa nem mudar no sentido de você ter outras cenas, né? Vamos ter menos cenas deles andando de bicicleta e de carro para ter cenas deles vivendo outros momentos. Não é nem isso. Às vezes é uma questão justamente do diálogo, né? De como você coloca o diálogo e de como as conversas se dão, né? Tem muito filme que é quase igual no sentido de que tem o mesmo tom, os mesmos tipos de cena, a mesma construção macro do roteiro, mas lá em cada cena você tem pequenos diálogos que dão uma profundidade maior, né? Porque, por exemplo, tem aquele amigo dele, eu acho super bonita aquela cena que o amigo dele fala, né? O amigo do Finch fala que ele briga com ele, não sei o quê, mas como ele ama esse cara, o amigo, como eles se amam, ele ama esse cara como amigo, ele perdoa e ele tá lá pra ele, né? Tá lá presente e tudo mais. Sabe assim? Então, quer dizer, se você tivesse um diálogo entre os dois que fosse um pouco mais sutil, que tivesse uma sutileza, que mostrasse isso antes, você veria mais profundo, você sentiria mais quando ele fala. Até porque o menino tá muito bem. Esse cara, o rapaz que aparece, o Lamar Johnson, né? Eu acho que ele manda muito bem. Inclusive, esse filme acho que tem umas atuações bem legais, inclusive com os atores, obviamente, mais velhos e com muita experiência, né? A Elle Fanning mesmo, vários filmes muito bons que ela já fez. Então, assim, é sutil o ponto de costura que você precisaria ter pra deixar isso uma manta mais quentinha, sabe?
Então, mas metáfora, é isso, né? Ele volta a trazer muitas coisas que, putz, a gente já viu e tal. Aí fica muito... Cara, olha só a técnica. Vamos pensar aqui na técnica só. O diretor, ele também faz o arroz com feijão, assim. Tipo, não tem nada. E ele, às vezes, até abusa de algumas coisas que você já vai sabendo. Então, por exemplo, todas as cenas em que o Finch tá levando a Violet pra ver um lugar diferente, ele sempre faz o mesmo movimento de câmera, que é, vou filmar eles fazem uma cara de espanto e eu viro a câmera pra mostrar exatamente o que é. E aí é sempre isso. Então você fica olhando aquilo, mais um lugar belíssimo, mais uma coisa engraçadinha, mais um não sei o quê. Porque assim, ele não traz surpresa nem nesse movimento, sabe? Ele não cria nada ali que tipo te deixa com uma curiosidade aguçada. Ele vai trabalhar exatamente no mesmo padrão sempre. Então assim, o filme é um punhado de clichê que, sabe, não deixa ele ser brilhante como ele poderia ser. E eu acho que, assim, ele chega a quase tocar em certas coisas, assim, porque, por exemplo, o exemplo que eu dei antes do Spectacular Now também é um filme que é quase que inteiro, assim, tipo, dentro de carros, pessoas em bicicletas. Também é esse clichê, mas eu acho que tem uma diferença que é segurar a atenção, sabe? Quando a imagem dura um beat a mais do que deveria. Ou então quando as conversas têm um nível de vulnerabilidade, e aí eu acho que esse filme quase acerta, assim. Tem algumas conversas, por exemplo, dele com a irmã, é uma conversa que é uma vulnerabilidade real, você consegue sentir. Agora, quando estão os dois ali na pedra, no lago lá, que é onde ele acaba morrendo no final, e eles perguntam qual o seu maior medo, e ela responde, tipo, meu maior medo é ser ordinária. Tu, tipo, cara, não, esse não é o seu maior medo. Não é, exatamente. Sabe, eu acho que falta uma vulnerabilidade real e verdadeira ali naquela conversa também, sabe? Pra soar mais real e menos impactante poético, pro público, né? Chorar junto, né? Assim, porque às vezes parece que é isso, né? O diálogo tá mais preocupado, sei lá, em fazer as pessoas falarem, meu Deus, ou né, do que realmente mostrar algo que alguém realmente falaria naquele momento, né? Assim. Exatamente. Por isso que eu acho que existe ele chega a ser, quando eu disse no começo que eu acho que é um clichê adolescente, eu acho que, assim, essas são coisas que, de fato, assim, se fosse a Ana Lívia de 13 anos... que adorava ler Apanhador no Campo de Centeio falando agora, eu ia falar, ai, de fato, ser ordinária. Mas assim, é uma coisa que, se o público não é de adolescentinho, não cola, entendeu? Eu fiquei olhando pra aquilo, eu fiquei, menina, pelo amor de Deus, tem tanto problema mais importante do que esse? Exato, exato. Sim. E acho que até descola um pouco, porque querendo ou não, quando o filme se propõe, a história toda se propõe a mostrar que você pode ver beleza num lugar simples do seu estado, perto da sua cidade, é como se ele dissesse tudo bem ser ordinário, né? Tipo, você encontra beleza no que é ordinário, no que é simples, no que é uma micro montanha russa, no que é uma pedra no meio de um bosque, né? Então é isso, tipo, não faz muito sentido se parar pra pensar, porque ser ordinário, nesse momento, é como se você dissesse, tá tudo bem ser ordinário. Tá tudo bem ser uma pessoa comum, até né? aí eu acho que é exatamente essa mensagem, que é o momento de transformação dela, né? Porque ela tá realmente ali, ela tem essa questão de, eu não quero ser ordinária, e ela muda a visão dela. Tanto que o discurso final dela é isso, é tipo, eu aceito ser ordinária porque eu entendo que a motivação real está dentro de mim, eu não preciso me importar em ser ordinário, de não ser Mas faria muito mais sentido se ela falasse assim, não sei, eu tenho medo de viver uma vida que não chega a nada, sabe? Ninguém fala desse jeito, né? Tipo. Sabe. Isso é muito criado pelo impacto, né? Pra tipo, quote no Instagram. Não, e que sabe onde que eu acho que não encaixa esse discurso dela quando ela fala que é ordinária? É justamente nas atitudes dela que a gente tá vendo durante o filme, que ela tá exatamente sendo ordinária o tempo todo, assim, tipo, ela não tá lidando, por exemplo, com o luto de uma forma diferente de outras pessoas, ela tá fechada, ela tá ali e tal, então assim,
o discurso, o que ela fala não combina com aquilo que ela não quer ser. E aí isso acaba sendo uma coisa que gera essa estranheza também, porque fica realmente um discurso solto, motivacional, que não encaixa. Seria muito mais claro se o próprio Finch falasse, eu não quero ser ordinário. Aí você fala, porra, faz sentido. Sim, como ele cola. Como ele cola, exatamente. Agora, é engraçado, porque daí ele tenta fazer essa inversão de papel, né? Porque aí, quando é perguntado pro Finch, o Finch fala, eu tenho medo de perder minha irmã. Ela perdeu a irmã. Então, ele quer fazer uma inversão de papel, como se as fraquezas dela estivessem nele, as fraquezas dele estivessem nela, e eles meio que se complementam. Só que, apesar de ser um pensamento interessante de se trabalhar no filme, isso não é mostrado pra gente. É isso que incomoda, sabe? O fato do cara se matar, por exemplo, também mostra uma incoerência com todo o discurso dele. O discurso de vida, o discurso de ele estar se importando com a irmã, o discurso de tudo que ele estava falando. Então isso também é uma coisa que não combina, sabe? Por isso que talvez fosse melhor, não, vamos mostrar então um pouco mais desse Finch depressivo, vamos mostrar um pouco mais dele, porque o que desencadeia, tudo que vai acontecendo, o que desencadeia até ele se matar, fica uma coisa rasa, assim. Aí podem falar assim, mas ele já tinha um quadro depressivo, ele podia ser bipolar e não sei o que e tal. Sim, mas por que agora, né? Porque agora, desse jeito, tipo, o que desencadeou aquilo foi ele ter dormido com a menina à noite, tipo, a gente adolescente quando dormia com alguém, mesmo que o pai brigasse, a gente saía pulando, feliz de alegria, entendeu? Então, tipo, a sequência, a cadeia de eventos ali, ela é muito frágil de ser desmontada pra essa narrativa, entende? Não é uma questão humana, sabe? Porque a gente pode falar, não, ele era um cara depressivo e tal, que aconteceu uma coisa ali fora do cotidiano dele que desencadeou toda aquela coisa depressiva, violenta e tudo mais nele. Ok, eu compro essa ideia humanística dele. Só que o filme não se debruçar nisso e deixar isso de uma forma muito rasa, acaba meio que fazendo isso que a gente tá falando desde o começo. Glorifica os atos dele e mostra um cara, na verdade, que, sabe, tinha dificuldade de lidar realmente ali com as situações, né? Eu acho que faz todo sentido, porque a forma como ele fica mal é muito, né? Tudo bem, ele tem lá aquela coisa de bater no cara, né? Que ele vai pra escola e tal. Aliás, outra coisa muito louca, né? Eu até entendi que a menina é nova e não conhece muito bem ele, então ela não tem a visão que a escola toda tem de zoar ele por ser um maluco, né? O freak e tudo mais. Que é um outro clichê, né? Tipo, freak é uma palavra muito, sei lá, não sei só se for muito comum nos Estados Unidos, mas sempre tem, né? Freak é a pessoa maluca, esquisita. Tipo, I'm a freak, I'm a weirdo. Mas é justamente isso, tipo, ele vai lá, tem aquela coisa de bater no cara, e aí isso desencadeia um monte de coisa, sendo que esse cara mal apareceu antes e, sabe, não sei, realmente é uma coisa muito, muito colada. E casa também com um excesso de elementos, né? Porque tem a amiga dela que tem bulimia, que daí aparece e fala que ela tem bulimia. É só pra ter mais um problema pra se explorar e pra sinalizar, né? Pra mostrar, tipo, veja como existem pessoas que têm problemas e você nunca sabe disso. Isso. E eu tô tipo, mas gente, como assim é sua melhor amiga, sabe? É tipo, é muito pra justificar que tipo, tudo bem ninguém ter notado isso no Finch, porque de fato é uma coisa que é impossível de ser notada, etc. Versus explorar justamente o fato de que não foi notado, por quê? Porque a família dele não estava presente, porque a irmã tinha que, tipo, suprir 3 papéis ao mesmo tempo dentro daquela casa, sabe? Versus enquanto o da Violet é notado pelos pais e, tipo, eles conseguem, então, lidar com isso, sabe? Aquilo que a gente já falou antes, sabe? Então, tipo, usar as coisas que já existem na narrativa pra justificar certas atitudes. E eles não fazem isso, eles simplesmente falam assim, não, vou colocar uma menina aqui que a gente nunca viu antes e nem vai ter importância depois e falar que ela é bulêmica só pra, tipo, então todo mundo tem problemas, né? Daí, tipo, eu já sabia que todo mundo tem problemas. Exatamente. Aliás, esse pra mim é outra questão do filme, que são esses personagens secundários, assim, que pra mim também eles são muito mal explorados, sabe? Você tem mesmo os amigos ali
de ambos os lados, né, tanto do Finch quanto da Violet, os pais, né, a irmã e tal, eu acho que tudo passa de uma forma muito rasa, assim, sabe? Então, é de novo aquele lance, né, de como a gente acaba não justificando algumas atitudes e daí a coisa acaba parecendo muito rápida que está acontecendo, às vezes não cola direito aquilo que está sendo falado com as ações que vão ser tomadas em seguidas. É aí que entra que eu comentei, né, o elogio que eu fiz ao ator que faz o amigo do Finch, porque a gente consegue perceber isso porque ele está num momento de atuação bem legal, né? E aí é isso é muito comum, a gente vê muito em muitos filmes, né? A gente fala, a gente só consegue perceber isso porque o ator tá muito bem, porque se dependesse só, né? Se fosse um outro ator, você sentiria menos ainda e tudo mais. Então é isso, né? O roteiro não consegue, a trama não dá conta, mas eu particularmente gosto dos atores que fazem esses amigos do Finch, porque eu acho que eles têm uma vibe legal, assim. Eles trazem uma simpatia e um carisma de que eles realmente são amigos, né? Uhum. E a presença deles, e principalmente dessa cena com o rapaz lá, faz com que você sinta esse peso, mas você sente não porque o texto tá isso, ou porque teve tempo de explorar, mas porque o ator consegue trazer uma carga bacana, né? Que acho que nem o protagonista tem tanto, né? Assim, ele tem mais momentos, óbvio, ele não é ruim, mas acho que ele não traz todo esse drama que o outro consegue trazer numa única cena, assim. You really built this all by yourself? Yes, I did. That's impressive. All right, here we go. Let's do it. Let's do it. Have a good one. You can see my house from here. That was amazing. Eu tenho uma pergunta pra vocês. O que vocês acham do uso dos post-its? Porque eu acho que isso é tão mal explorado, sabe? É uma coisa que poderia ser uma ligação nossa com a mente do personagem e com o que ele tá sentindo em cada momento, e no final das contas isso acaba sendo só tipo, é um quirk que ele tem, sabe? Mas a gente não chega tipo a ler todas as coisas que ele escreve, e aí eu fico pensando, por exemplo, essas recorrências de sentimento que ajudariam a justificar a atitude final dele, o peso que ele sente em cada momento, etc. Era, tipo, ele sair e correr, porque ele gosta de correr também, e aí, tipo, durante ele tem que desesperadamente escrever nos post-its, etc. Isso, na verdade, só aparece no final, em, tipo, momentos antes de, enfim, o clímax acontecer, né? De, tipo, ele de fato cometer suicídio. Então, assim, a gente poderia ter usado isso por todo, assim, as primeiras 2/3 do filme, e não é usado, né? Não é verdade. Se a gente... E teve uns momentos que eu tentei ler e tal, não tem uma lógica, né? Seria legal isso mesmo, se tivesse alguma lógica, e aquilo, né? A câmera passar uma vez por uma sequência de post-its que fizessem sentido dentro do momento que ele tá vivendo e tudo mais. Pronto, você já se permitiria, só que isso... assim, sei lá, pensando agora como do lado de um roteirista, não seria fácil, porque você tem que pensar em o porquê de cada post-it e tudo mais. Então, é isso. Se tivesse, é uma questão de segundos que você daria uma profundidade bem mais bacana, né, para as coisas que ele sente e tudo mais, né? Isso pode ter sido até cortado na pós, né? Porque pela Netflix. Pela própria Netflix. Porque assim, porque é interessante, né? Porque o filme em si, ele destaca bastante esse lance dos post-its, né? Ele destaca de uma forma pra te chamar atenção mesmo. Inclusive aquela cena em que ele vai pra dentro do armário, se fecha e ele pega ali os post-its, começa a escrever ali e tal. Você tá... o que será que esse cara tá escrevendo aí? Tá escrevendo palavras de ordem pra ele mesmo? Tá escrevendo filosofias? Tá escrevendo reflexões? Tá escrevendo o quê? E você não sabe, você não tem ideia do que é aquilo. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente entende que os post-it pode ser, inclusive, uma válvula de escape para ele, realmente o filme ele acaba não dizendo exatamente para que aquilo servia e tal.
E é engraçado que ele vai fazer isso no final com a Violet, né? Porque daí com a Violet ele vai mostrar exatamente qual a função do post-it com ela, porque daí a câmera faz questão de passar na parede mostrando um post-it atrás do outro, mostrando exatamente a linha de pensamento dela, a evolução em que ponto da vida que ela está naquele momento. E o último post-it é o post-it que ele deu para ela. Então mostra, inclusive, que ela conseguiu lidar com a questão do luto, que ela tá dando um passo adiante, que ela tá passando por isso, que ela entendeu a mensagem. E aí faz sentido toda essa questão do post-it. Agora, com ele, novamente, vem essa questão mal resolvida do filme, que é, o filme não consegue se aprofundar exatamente em um ou outro personagem. Aí ele tem vontade de contar a visão da Violet, mas ele não quer deixar também o Finch tipo, completamente solto na narrativa. Ele quer ficar trazendo o Finch pro meio da narrativa. E aí você fica, caraca, mas eu tô aqui prestando atenção na Violet, tô vendo como a Violet tá correspondendo, tá crescendo, tá se desenvolvendo aqui. E aí você me traz o Finch aqui do nada, entendeu? Tá, então calma aí, eu vou prestar atenção no Finch. Aí corta o Finch e volta pra Violet. Não, cara, ô gente, calma aí. Tem um outro detalhe também que eu tava vendo. Sabe quando você passa assim o mouse na linha aqui da Netflix, no vídeo, assim, você vai meio que vai mostrando ceninha, né, os quadradinhos e tal com as cenas. Eu tava tentando reparar e eu acho que talvez tenha tido uma tentativa, ou talvez, enfim, tenham pensado em algo a respeito, na questão das cores, né, porque o Finch tá sempre de vermelho, pelo menos em boa parte do filme, né, então seria o vermelho, poderia ser a cor dele, e é a cor da parede, que daí quando ele surta, ele pinta lá de azul, né, passa um monte de tinta. Acho que é azul, não lembro. É azul, é azul. E a Violet, no começo, ela tá usando meio que tom azul, um tom frio, e depois ela sempre tem um vermelho presente no figurino dela, né? Sempre tá com uma camiseta vermelha, ou um detalhe vermelho e tudo mais. Só que acho que tem algum momento que isso se perde, ela volta a usar azul e não faz o menor sentido. Então, poderia ser... daí ela volta a usar um amarelo, daí no final ela tá de verde, então assim, não sei se pensaram, se tem alguma lógica muito louca, mas seria interessante se fosse algo nesse sentido, né, de tipo, ter a cor dele, deixar claro que é a cor dele, e ela influenciada por ele, ela quando ela tá com ele, estaria sempre com algo de vermelho, estaria sempre com isso. É uma coisa super... não é nada genial, é super comum, vários filmes usam isso, como artifício de mostrar, né, o momento que a pessoa tá, o que a pessoa tá sentindo, mas a impressão que dá é que isso se perde, ou talvez nem tenha sido pensado e eu que tenha imaginado aqui que visto profundidade demais onde não tem, não sei. E assim, até faz sentido, assim, a transição dela, por exemplo, usando azul e começar a usar vermelho, porque, enfim, azul é uma cor fria, em inglês você pode dizer que quando você tá triste, você tá sentindo azul, sentindo blue, e aí ela ir pra uma cor mais quente, que é o vermelho. Agora, o inverso pra ele, assim, fica de fato, tipo, eu tô tentando trazer... Quando ele traz esse azul, ele tá tentando trazer a cor dela, ou esse azul, na verdade, é uma expressão da tristeza e da frieza que ele tá sentindo, o que exatamente... Porque tem isso, assim, quando a gente vai lidar com, tipo, cores como sendo... trazendo um elemento extra na narrativa, você tem que também pensar o que exatamente essas cores estão significando, né? Peter Greenaway aí não fez um filme inteiro em que, tipo, mudava de sala, mudava todos os figurinos mudavam de cor à toa, sabe? Isso, tipo, traz um sentimento e traz uma questão. E aí eu não consigo entender em, tipo... o que, por exemplo, esse azul representa pra ele naquele momento de pintar a parede, sabe? Tava vendo aqui, ele no final, assim, quando ele bate no menino e depois tem toda a virada, ele tá com um casaco roxo, né? E tem a famosa frase, if it's purple, someone's gonna die, né? Então, tipo, sei lá, né? Se é roxo, é uma cor ligada à morte no cinema, principalmente. Mas realmente, tipo, só um elemento muito sutil e que, repito, né? Pode ser que eu esteja aqui vendo profundidade onde não tem, não sei. Espero que não, espero que eles tenham pensado, ele vai pôr um roxo, porque daí quando ele já tá pensando na morte. Mas se você só tem a cor e não tem algo a mais nos diálogos e não aprofundou ao longo do filme tanto assim, fica realmente só uma cor. O filme, cara, o filme é cheio de buracos realmente, e assim, é um dos grandes problemas que ele tem. Agora,
eu volto a frisar, assim, que eu acho que é um filme, que a gente fala aqui às vezes, né, que é um filme good vibes. E esse é uma questão que entra meio que em conflito, inclusive com o que ele quer passar. Por quê? O fato dele ser um filme good vibes e tal, o Justin Smith, ele... Good vibes no sentido de, no final, ele ser esperançoso, né? É, ele é esperançoso, exatamente. E mesmo a trajetória dele ali, né? Tipo, a gente tem 3/4 do filme que são leves, né? A gente... Cara, aquela cena, assim, quando eles finalmente dão o primeiro beijo, que é na metade do filme ali, você tem ali, sei lá, uns 5 minutos de só cenas alegres, felizes, eles cantando, pulando, subindo em cima do carro, rindo e não sei o que, lá. Cenas que eram completamente desnecessárias ali, que poderiam ter sido preenchidas de outra forma. Mas ok, eles querem passar essa vibração e tal, o relacionamento deles ganhando profundidade e tudo mais, com cenas rápidas e tal. Beleza, aceito isso. Só que assim, ele traz esse sentimento, né, esperançoso, ele fala justamente sobre você dar valorização, né, para coisas que são menores e tal. Então ele tem essas questões. Só que ele vai trazer justamente esse tempero, né, essa questão um pouco mais densa, que é a parte do suicídio, da depressão e tal, que ele não consegue trabalhar direito isso ao longo do filme. Eu acho que ele faz isso como uma tentativa de, tipo, você sentir quando ele morre no final, você sentir caindo no abismo, assim, é uma coisa inesperada, e você tem o contraste da questão. O problema disso é que você não consegue sentir o peso dessa morte, isso não é construído, sabe? Se tudo que você fez até aquele momento é raso, vira um, tipo, contraste por contraste. Exatamente, sim, exatamente. Sim. E aí, eu acho que essa que é a grande questão, né? Porque se você quer fazer um filme good vibes, que tem essas questões densas, que o drama propõe essas reflexões ali, exige-se, então, do roteiro que ele consiga trazer essas profundidades para os personagens, para justamente não ficar dentro disso que a Ana tá falando, que simplesmente fica uma coisa contraposta à outra ali. E aí você acaba entrando justamente nessa questão da vida adolescente hoje, né? E aí eu acho que entra também essa questão dos algoritmos, porque é um filme rápido no sentido do desenvolvimento do roteiro dele, da narrativa, é tudo muito rápido, sem muita profundidade e tal, e ele quer passar uma mensagem, que é essa mensagem de, olha, tem esperança, pode ter tudo uma merda, você pode sofrer bullying na escola, você pode ter problemas depressivos em casa, sua irmã pode morrer, pode acontecer um monte de coisa, mas no final das contas a vida continua, a vida é bonita, tem coisas belas ao seu redor, e aproveite esses pequenos momentos. É isso. E talvez essa geração de hoje, que acompanha filmes desse jeito, talvez compre muito essa ideia, porque essa narrativa mais dinâmica e tal, é quase uma narrativa youtuberística, sabe? Uma narrativa quase que instagramística, assim. Porque você mostra vários quadros bonitos, várias fotografias bonitas daquilo, faz vários stories, pode fazer eventualmente um ou outro stories ali com algum problema e tal, mas na sua grande maioria é um retrato de uma vida bela e feliz e tal. Então, assim, eu não sei, eu não li o livro, né? Mas eu imagino que o livro ele consiga dar muito mais profundidade para as dores e para as reflexões que esses personagens sentem. Porque, inclusive, esse é um filme que ele não é um filme longo. Ele tem 1h40 ali e tal, se tirar letreiro e tudo mais, vai para quase 1h30. É um filme que tipo, ele não é longo e que ele poderia ser um pouquinho mais longo, ele poderia evitar algumas cenas para trazer um pouco mais de contexto para esses personagens. Mas, ao mesmo tempo, ele conversa de uma forma direta com esse público adolescente, sabe? E até as questões que ele aborda, embora a gente tenha tudo aqui criticado de ser vagas e tudo mais, o fato é que hoje, tenho a impressão de que ser adolescente hoje é um pouco mais complicado ou difícil, ou pelo menos mais intenso, por conta de tudo das redes sociais e por conta, eu acho que a gente está vivendo um momento em que tem realmente incidência maior, ou pelo menos uma noção maior da incidência de questões mentais, de questões relacionadas à depressão, a transtornos em geral, né, assim, eu acho que também isso, assim, ele vai gerar identificação em muita gente, mesmo com essa superficialidade em muitos momentos. What is all of this? Trying to focus.
Focus on what? I'm staying awake. I don't understand what that means. Sometimes I go blank. I get into these dark moods. I think too fast to keep track of anything. And then it's like all my thoughts are gone at once. And sometimes if I put them up there, I can focus and slow down, but I can't right now. I can't. Existe essa questão também, né? Será que, tipo, às vezes não tá conversando tanto com a gente porque a gente não é o público-alvo? E talvez a gente esteja num momento da vida em que a gente fica refletindo muito mais em questões existenciais do que propriamente esses jovens que às vezes precisam justamente de uma mensagem mais rápida, positiva, direta e tal. Eu concordo que existe uma coisa de o público-alvo e talvez esse filme seja muito mais impactante para pessoas de determinada idade, etc. Mas, ao mesmo tempo, filme bom é filme bom, não importa a sua idade, não é mesmo? Exatamente, então tem que manter isso em mente. Eu lembrei daquele Com Amor, Simon, né? Embora seja uma outra temática, né? Que é o fato do menino gay e tudo mais, que é um filme super bacana, ele é super profundo em vários aspectos, uma história super amarradinha, um roteiro super bonito e tal. É um exemplo, assim, né, de um filme que conversa muito com várias questões de adolescentes. É um filme bem adolescente, mas ele funciona bem mais em muitos aspectos. Sim, né? não, mas é isso mesmo. É um filme que trabalha melhor esses sentidos. Mas é isso que a Ana tava falando. Tipo, quando é filme bom, é filme bom. E aí, tipo, ele vai conversar com todo mundo que assistir, né? Então ele tem justamente essa questão. Ele passa por um momento muito raso. A Ellie Fanning, ela tem 21 anos. Então ela é uma atriz jovem, mas ela não é tão jovem quanto ela aparenta no filme, né? No filme ela faz o papel de uma adolescente, assim, né? De sei lá, 15, 16 anos, enfim. E o próprio Justin Smith, ele tem 24 anos. Também é um cara mais velho e tal. E no filme ele também passa por um garoto, né, de 17 anos ali e tal. Então, assim, realmente a gente tem essa questão que é o diálogo, né? Como que isso é trabalhado. Só que o que me incomoda é que mesmo que fosse assim, não, vamos fazer um filme direcionado para um público adolescente e tudo mais e tal. Eu acho que eles poderiam explorar até questões hoje, como a própria tecnologia, né? Poderiam explorar algumas coisas, tipo, não, vamos manter a mesma estrutura que o filme tem hoje, vamos manter, tudo igual. Só que você poderia, por exemplo, colocar um pouco mais de tecnologia, eles conversam ali e tal por iMessage, ela fica procurando, né, citações lá da escritora na internet e tudo mais, mas assim, são coisas muito pontuais, sendo que a gente sabe que hoje em dia um dos grandes problemas, essas questões do bullying, né, do freak e tudo mais, isso rola muito também na atmosfera online, né? Então, eles poderiam, tipo, vamos dar mais uma camada aqui, vamos tentar trazer um pouco mais, vamos aproximar um pouco mais, e aí poderiam ter feito isso. E o filme, ele também fica sendo muito analógico, né? Eles pegam estrada, e tem horas que eles se desconectam totalmente, a bateria do telefone morreu e tal, e isso passa muito, muito assim, rapidamente. Então, a sensação que eu tenho é que falta um pouco de, não sei, pra mim faltou um pouco de, sabe, de ter algum elemento novo ali, alguma brincadeira, mensagem aparecer na tela, sabe, assim, sabe quando a pessoa tá digitando e vai aparecer daquelas mensagenzinhas no canto da tela, assim, cara, alguma coisa que a gente trouxesse elementos visuais, sabe, pô, não posso mexer na estrutura do filme porque a Netflix me obriga a seguir esse algoritmo aqui, assim, assado. Beleza, tenta trazer algumas outras coisas, sabe? Me enfia um stop motion no meio do filme pra contar uma história de background e tal, sabe, alguma coisa assim? E não, e aí pra mim o decepcionante do filme foi isso, foi ele ter virado mais um filme de gênero que, cara, daqui a, sei lá, uma semana eu já vou ter esquecido dele, entendeu? Tem uma cena que eles estão conversando numa espécie, pode até ser um WhatsApp web, mas parece que é um chat meio anos 2000, sabe?
2002. Chatwall. Ou pelo menos aquele um MSN Messenger, assim. Então, e é bem isso mesmo, tipo, ele tem uns momentos que ele poderia se passar nos anos 2000, nos anos 90, de repente, né? Final dos anos 90, pelo menos. Porque tem algum celular, alguma coisa assim. E esses elementos visuais, embora a gente esteja aqui, nesse momento, sempre complicado falar, tipo, o que deveria ter sido, no sentido de que são ideias, né, que poderiam explorar e simplesmente... a gente poderia ter infinitas ideias sobre isso, mas o fato é que isso daria até uma possibilidade de se aprofundar nas questões que a gente criticou aqui, né, assim... Às vezes uma mensagem mostra um sentimento, outra mensagem isso, outra troca de imagem, uma foto de Instagram que aparece em algum lugar mostra algo mais profundo e tudo mais, né? Então ele também seria um elemento para se... Porque também ser usado gratuitamente acho que não tem necessidade, mas para aprofundar valeria mesmo. O mesmo assim, porque eu sinto que esse filme quer existir num lugar onde você não sabe exatamente em que ano ele se passa. Talvez por isso essa reticência de usar a tecnologia mais. Mas assim, você tem um outro meio visual de passar mensagens, entre eles, inclusive, que são a porra dos post-it, gente. Desculpa, mas eu fico muito brava. Por que ele não manda um monte de post-it pra ela, entendeu? Por que ele não cola, tipo, eles entram no carro e aí um dia ela chega em casa e ela percebe que, tipo, tem um post-it colado no bolso dela, entendeu? Por que não acontece isso? Porque, novamente, é, tipo, uma outra maneira visual de introduzir coisas que talvez eles não queiram necessariamente colocar no diálogo, enfim. Exatamente. Perfeito. Gente, vamos dar as nossas notas, então, para esse filme aqui, pra gente dizer mais ou menos quanto que a gente gostou desse filme. A gente fez muitas críticas em cima dele, mas no final das contas a gente sempre dá aquela nota de 0 a 5, né, pra exemplificar o quanto a gente gostou desse filme. Dani, então diz pra gente aí, quanto que você vai dar de 0 a 5, podendo ser nota quebrada, qual a nota você vai dar e por que essa nota? Então, apesar da gente ter malhado o filme, eu achei ele bacaninha, assim, não é um filme que eu, sei lá, que eu detestei, nossa, não queria ver esse filme, não, assisti de boas, numa boa, tranquilo. Então não acho que ele precisaria de uma nota muito baixa, mas também não quero dar tipo 3, sabe, porque 3, né, é uma nota já de um filme bom. E eu acho que isso apagaria todas as críticas que a gente já falou aqui. Só que 2,5 também não quero. Porque 2,5, tipo, já é muito medíocre e eu achei ele bacaninha. Nada demais, mas bacaninha. Então eu vou dar 2,7 pra ele. 2,7 de 5. 2,7 de 5. É tipo, sabe assim? Tá, 2,75. Tá aí, um pouquinho acima da média. É um filme que né, conversou aí com você, de repente, em alguns pontos. Mas tá aí, 2,75. E você, Ana, de 0 a 5, podendo ser nota quebrada, como você viu, né? Pode ser nota bem quebrada. E aí a gente tira a média aqui. Exatamente. Olha, quando eu avaliei no Letterboxd esse filme, eu falei que por causa do clichê do eu não quero ser esquecível, não sei o quê, eu coloquei 2 estrelas só. Mas eu acho que hoje eu vou ser um pouco mais generosa e vou colocar 2,5, vai, 2,5. É um filme que tá ali na média, né, Ana? Não é memorável, mas pode ser até que seja significativo pra alguém. Né? Olha, eu vou dizer aqui como funciona as minhas classificações. Pra mim, 5 estrelas é tipo, mudou minha vida, meu Deus, eu sou fundamentalmente uma pessoa diferente depois dessa experiência. É uma ótima definição. 4 estrelas pra mim é tipo, excelente, bato palma, amo esse filme, perfeito, 0 erros. 3 estrelas é um filme bom, é um filme da hora, mas assim, nada de demais. 2 estrelas é tipo, é ruim, mas dá pra assistir, vale a pena. Entendeu? Você não vai perder o seu tempo completamente. 1 estrela é tipo, cara, esse filme me ofendeu. Pessoalmente. Esse filme xingou minha mãe e eu tô brava com ele. Entendi. E 0 não existe, né? Porque 0 é... Não perdi meu tempo com esse lixo. Exatamente. 0 é tipo, eu liguei a TV e falei, não. Saí. Tá certo. Muito bem. Então temos aqui, ó, nota 2,75 do Dani, 2,5 da Ana, e eu vou complementar 2,7. Pode ser 2,75, é que eu falei 2,7 de 5, acho que você tá, então, 2,7. Tá, mas bom. Pode ser 2,75 se você quiser.
Porque também de série. O que vem depois, né? 2,75, então, fechada a nota do Dani. Beleza. A Ana, 2,5. E eu vou dar aqui minha nota também, que eu tinha colocado justamente 2,5 também pra esse filme. Porque pra mim foi isso. Foi um filme muito mediano, assim. Tem momentos ali que eu acho que ele vai bem, que ele chega, né, emociona e tal. Mas em outros momentos, assim, eu falo, tá... É aquela emoção, assim, passageira, que você sabe que daqui a pouco você vai esquecer o que o filme estava dizendo. E eu ainda, para gravar esse podcast, eu assisti o filme agora há pouco, eu tô com ele muito fresco na mente. Então, eu consigo lembrar de alguns diálogos e tudo mais. Mas se a gente tivesse esperado uma semana para gravar sobre esse filme depois de eu ter assistido, eu acho que eu teria um pouco mais de dificuldade. Então, se a gente pegar aqui os 2,5 da Ana, os 2,75 do Dani, meus 2,5, estamos carimbando aqui para esse filme 2,58. Olha aí, um filme que é um filme que tá na média, que é isso que a gente falou, é um filme mediano, é isso. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento, né, gostoso que a gente tem aqui no podcast Cinemação, que é para dar aquelas dicas para vocês curtirem melhor aí a sua semana, né? Aproveitar aí e curtir melhor a sua semana. Então é o seguinte, eu tenho hoje 2 planos detalhes para vocês. Um deles é um podcast e o outro é uma série da Globo. Olha só que maravilha isso. Então vamos lá, o podcast é o seguinte, tem um podcast que eu tô acompanhando, que eu tô achando muito bacana, que é o Do Zero ao Topo. É um podcast da Infomoney e basicamente eles fazem entrevista com empresários, empreendedores e tal, pessoas que estão trabalhando justamente, né, na empresas e tal, como eles chegaram até lá. Então tem episódios muito bacanas assim que vão contar toda a trajetória da pessoa e tal, e ela conta tudo que passou com ela e tal. Tem um episódio específico que foi feito com a CEO, né, a fundadora da companhia de talentos, que é a Sofia Esteves. Ela conta ali sobre a história dela, ela fala como ela começou e tal. E eu acho isso sempre muito legal, conhecer a história das pessoas, né, que tiveram um relativo sucesso no Brasil, no mundo e tudo mais, porque a gente vai vendo ali caminhos comuns e tal, e eu acho interessante, é uma maneira de você se inspirar, de você entender, às vezes inclusive dá uma luz pra gente, né, traz uma ideia diferente e tal, e isso foi o que me chamou a atenção nesse podcast com a Sofia Esteves, da Companhia de Talentos, porque ela fala justamente como assim, foi surgindo, as oportunidades foram surgindo à frente dela, e ela querendo trabalhar, querendo mostrar o valor dela, ela foi abraçando coisas ali, e ela fala também sobre a questão, né, de ser mulher no mercado de trabalho, de ser fundadora de uma empresa tão grande como é a Companhia de Talentos e tudo mais. Então eu achei muito interessante. É um podcast que eu sinceramente não sei falar exatamente qual que é a frequência dele, mas é um podcast que já tem várias entrevistas. Tem falando sobre como a Centauro surgiu, a Smart Fit, a Arezzo, a Ambev, cara, muitas histórias bacanas. Então, para quem gosta desse mundo corporativo, de empreendedorismo e tal, acho que é uma boa pedida, é um papo bem bacana e que vale a pena aí para quem quiser saber um pouco mais sobre essas histórias. E meu outro plano de detalhe é uma série, né, da Globo, da Globoplay, que se chama Desacelera. Ela tá tendo ainda, quer dizer, eu acho que ela terminou agora no começo de janeiro a série. Eles falam muito sobre o problema da ansiedade. Então a gente tem ali um jornalista que ele vai fazer toda uma série de reportagens falando justamente sobre ansiedade, como combater a ansiedade e tudo mais. Hoje, os transtornos de ansiedade já atingem 9,3% da população brasileira.
Então vocês imaginam que quando a gente tem questões como o coronavírus, desemprego, PIB baixo, dólar alto e não sei o quê, essa ansiedade é potencializada. Por isso que eu acho interessante a gente pegar aí, quem faz as reportagens é o Pedro Neville, e ele vai atrás disso, ele vai tentar entender como que, por exemplo, a meditação ajuda ou não ajuda, o que é bom você fazer, como é bom você se programar no seu dia e tal e tudo mais. Então é uma série de 4 vídeos super rápidos, eles têm em torno de 23 minutos, assim, e é legal que ele vai falar justamente sobre a realidade brasileira e vai falar sobre aprender a relaxar, vai falar sobre a ansiedade em crianças e jovens, vai falar sobre meditação e tudo mais. Então são 2 planos detalhes aí que eu acho interessante para esse momento de agora e fica esse convite para vocês acompanharem. E aí, Ana, o que você trouxe pra gente na sua estreia aqui do podcast Cinemação? O que você trouxe de bom aí, de plano detalhe pra gente? Bom, antes da gente começar a gravar, quando eu tava esperando vocês ficarem online, eu estava basicamente, assim, grudada, viciada em um livro que é Vilões, da V.E. Schwab. A V.E. Schwab é uma escritora que eu já amo, eu li a trilogia dela dos Tons de Magia, ela é incrível, é uma pessoa que, assim, em 10 páginas consegue fazer você se apaixonar pelos universos que ela cria, os personagens, você fica absolutamente preso ali, é muito difícil sair, eu acho que eu leria, tipo, essas pessoas indo fazer compras no mercado, assim, porque é esse nível de quão bom o universo e os personagens que ela cria são. E aí eu tô lendo esse primeiro livro, que é uma duologia, que é o Vilão, e assim, gente, vocês não estão entendendo, o meu livro tem umas páginas que elas estão molhadas, porque eu tomei banho enquanto eu li esse livro. Nossa! É esse nível de eu não estou conseguindo largar. Eu li, ele tem quase 400 páginas, e eu li tudo isso entre ontem e hoje. Caraca! Nossa, pegou, hein? Esse pegou. É, gente, é pesado, assim, se preparem, leiam no final de semana, porque hoje eu tava, assim, tentando trabalhar e ao mesmo tempo só pensando, ai meu Deus, quando é que eu vou poder voltar pra aquele livro? E sobre o que fala, Ana? Ele conta a história do Victor Vale e do melhor amigo dele, o Eli. E eles estão tentando, tipo um universo paralelo ao nosso, onde coisas que não necessariamente são possíveis no mundo real são possíveis lá. Uhum. E eles estão tentando criar o que eles chamam de seres humanos extraordinários. Que é meio que um equivalente de X-Men, assim. São pessoas com superpoderes e elas são criadas através de circunstâncias muito específicas. E eles são 2 cientistas e eles estão tentando criar isso. E a partir disso é uma discussão sobre vilania, sobre o que é ser bom ou não, quais as consequências. Enfim, aquela coisa meio tipo Peter Parker de com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas de uma maneira que, na verdade, é muito um humor bem ácido, assim, é uma coisa meio twisted. É uma versão de, tipo, X-Men, se X-Men fosse super dark, sabe? Que pode ser, mas é que, assim, eu tô pensando mais em, tipo, X-Men dos filmes versus os quadrinhos, sabe? Mas pensa a versão mais dark possível dos quadrinhos, é tipo Watchmen, é isso. Entendi. Pô, demais, tá aí então. Links estarão aqui no post, né, pra quem quiser ver do que a gente tá falando aqui, clicar aí direto ali pra depois procurar onde comprar e tudo mais, vai ter tudo aqui no post, facinho de achar. E Dani, você, o que você trouxe pra gente? Eu vou indicar 2 filmes e é muito louco, porque assim, eu tinha pensado em um, que eu falo assim, esse filme porque tem a Ellie Fanning. Aí vocês me zoaram e eu lembrei de um outro que eu vi que é com ela também. E aí foi muito coincidência, eu falei, eu vou indicar então 2 filmes com a Ellie Fanning, pra eu ficar com fama de fanático pela Ellie Fanning, fã da Ellie Fanning. E é aquela coisa que, tipo, depois que eu me toquei, eu falei, nossa, é verdade, esse filme que eu não indiquei ainda, que eu tinha visto e tal, não indiquei ainda aqui, tem a Ellie Fanning também. Um deles não tem lugar nenhum serviço de streaming, então procure-o, se vira, né? Que é o filme O Desaparecimento de Sidney Hall. Ou só Sidney Hall você encontra. Acho que ele não teve nenhuma estreia, assim, super, enfim, não chegou nos cinemas no Brasil, chegou direto acho que em streaming mesmo, não chegou nem a passar muito em TV, talvez já esteja passando nesses filmes, nesses canais aí da TV paga. Que é basicamente um filme estrelado pelo Logan Lerman com a Ellie Fanning, ele, né, enfim, ela faz tipo a namorada / esposa dele, mas a história é toda centrada nesse
cara, vivido pelo Logan Lerman, que é um escritor que faz um sucesso repentino, pô, vende muito livro e tal, lá todo mundo só quer falar do livro dele, e daí ele meio que surta por conta de alguns acontecimentos e tal, e aí o filme é todo focado, assim, do ponto de vista do jornalista que está investigando o que aconteceu com esse escritor, né? O único ponto negativo, assim, ele é um filme meio bad, talvez, meio tristão, mas é um filme interessante. E o único ponto negativo dele é que, tipo, o Logan Lerman e a Elle Fanning tem umas cenas que eles teriam supostamente, sei lá, 30 e tantos anos, entendeu? E assim, você não consegue comprar muito a ideia de que eles envelheceram. Porque eles continuam sendo, né, os dois mocinhos, assim, duas crianças. Claramente, né? Ela tá fazendo filme adolescente pra Netflix, então é difícil. Você falou até assim, ela é suposta esposa dele, eu já pensei, meu Deus, ela saiu da escola agora! Não, mas ela faz a namorada, que depois, enfim, se casam e tem umas coisas assim. É um filme que vai e vem, né, na história, mas é um filme bem legal. E tem um outro, talvez mais interessante ainda, que é o filme Mulheres do Século XX, que tem na Netflix, está na Netflix. Se você colocar, eu lembrei dele porque eu pus lá o nome dela pra ver ver, né, se tinha o que tinha e tal. E lembrei que eu vi esse filme, que é um filme bem interessante porque ele é protagonizado, na verdade, pela Annette Bening, que faz a mãe de um rapaz, de um menino, que a princípio me parece que é uma coisa meio autobiográfica do diretor e roteirista, né, o Mike Mills e tal. Porque assim, é uma história que se passa nos anos 70 e mostra essa mãe toda preocupada com como criar o filho, porque ela é mãe solteira, supostamente. Ela tem uma espécie de pensão / Airbnb dos anos 70, enfim, que tem outras pessoas que moram lá. Uma delas é a Greta Gerwig, e uma das amigas desse menino é a Elle Fanning. E é todo o drama dessa mãe querendo descobrir a melhor forma de criar esse filho, né, de dar, enfim, todas as coisas que ele precisaria emocionalmente mesmo falando, né, em termos emocionais. É um drama, assim, bem interessante de ver e que retrata bem os anos 70, a trilha sonora super legal e tal, então vale bem a pena de assistir também. Chegando ao final de mais um podcast Cinemação 358, batemos um papo aqui sobre o filme Por Lugares Incríveis e tivemos aqui a presença da Ana, que veio aqui ajudar a gente a bater um papo sobre esse filme. Só queria deixar registrado a minha surpresa com o cara fazer corrida com All Star, que eu tinha falado no começo desse podcast, porque, cara, eu corro e eu acho o All Star horroroso, assim. Tipo, ele não tem impacto nenhum no pé. E quando eu vi esse cara correndo com o All Star, e depois, em alguns momentos, eu via que ele tava, sei lá, indo pra escola com o mesmo tênis e tal. Eu falava, gente, como é que pode? O cara deve sentir uma dor depois no joelho, nas costas. É porque ele é novinho. Teoricamente, ele tem 17 anos, entendeu? Deixa ele chegar na nossa idade, que ele vai sentir uma dor na lombar. Gente, quando eu fui ver o filme, peguei o caderninho que eu quase sempre pego, né, pra ver filmes e tal, e dá umas anotaçõezinhas, às vezes nada demais. E aí tem uma coisa que eu quero ler pra vocês. Eu coloquei assim, ó. Esse cara não tem pelo demais pra estar no ensino médio? Ai, pois é, viu só? A gente fica julgando as pessoas. É isso, é o ser humano é assim. Ana, obrigado pela sua presença aqui no podcast 358. Adoramos ter você aqui. Foi uma estreia com o pé direito. Espero que você possa voltar mais vezes. Queria que você deixasse aqui, né, todos os sites, redes sociais e tal, como que as pessoas fazem para acompanhar você, tanto na podosfera quanto nas redes sociais. Obrigada pelo convite, me convidem sempre, adoraria participar. Eu estou em todos os lugares, no Twitter, Instagram, todas as redes possíveis, no @AnaLiveMS, Ana com 2 N's. E se vocês quiserem ouvir os meus podcasts, eu tenho um sobre construção de personagem em literatura, cinema e TV, que é o Quarta Parede, @Quarta Parede Pod nas redes. E eu tenho um outro que é sobre crimes brasileiros, assim, indo da água pro vinho, né? Mas que é o Que Crime Foi Esse? Que Crime Foi Esse? Ó, que legal.
vocês podem achar nas redes no @que crime foi esse. Muito bem, cara, demais. Obrigado novamente pela sua presença. Dani, espero que você esteja aproveitando sua viagem, seja lá onde você estiver agora, nesse lugar do mundo todo aí. E em breve você estará de volta aqui com a gente, né? Chegando e vai contar um pouco de como foi, né? Esse passeio. Eu vou chegar com 555 mil planos detalhes. Olha, se espera. Porque ou tem não, filme no avião, tem passeios que você vai fazer, né? Passeio, coisa. é coisa pra fazer, é dica de viagem, sei lá, qualquer coisa do tipo. E é isso. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Ana, por aceitar gravar esse podcast. E obrigado a todo mundo que tá ouvindo e que viu esse filme. E é sempre importante, né? É sempre, às vezes, o pessoal acha que a gente só tem que falar de filmes clássicos e grandiosos. Às vezes é muito importante também discutir filmes como este. E se você gostou, comente porque você gostou e dê seu ponto de vista. Se você, sei lá, amou o filme e tudo mais. E é isso. Até mais. É isso aí. O podcast Cinemação 358 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.